Solange, aqui, por favor. Na página 6, a primeira linha, eu acho que me encontrei. A evitação da subordinação da mulher, a burca, o véu e a gestante bomba. Eu queria esmiuçar isso em pedaços para a gente discutir. Acho que o microfone não está bom. Dentro da sua convivência, que eu a tenho como um exemplo de autonomia. Inclusive, eu estou sentindo falta de uma pessoa que é super autônoma, que é sua mãe, que deveria estar aqui presente. Pois é, e ela vinha. Ela vinha, né? É. Senti falta. Uhum. Mas a evitação, antes de falar da burca e da gestante bomba, vamos em relação à evitação da subordinação da mulher. A subordinação da mulher é evitável? Essa pergunta, dentro da sua... Eu acho que hoje ela é evitável, ela é factível. Eu tenho, assim, posso estar assim, enganada completamente, mas a gente, racionalizando, a gente consegue fazer não sermos subordinados. Porque a subordinação, ela começa no pensene. Ela não começa no ato em si de ter ou não ter, ou de fazer ou não fazer. É aqui dentro da gente. Então, de repente, eu posso abrir mão, mas eu não estou sendo subordinada. Eu posso abrir mão de coisas que eu quero fazer para o meu parceiro, para a minha família, para meus amigos, mas é subordinação ou não? Hoje pode ser uma concessão positiva e que não é uma subordinação. Isso eu tenho visto assim, dentro da Conscienciologia. Nós temos várias ferramentas que nos ajudam nesse ponto. Megafoco, priorização, autonomia. Então, Solange, seria uma evitação da autossubordinação. Porque, quando nós estamos falando de subordinação, eu creio que eu posso evitar a minha e ser um exemplo para as demais. Um exemplo. Exato. Por exemplo, a subordinação da mulher. Por que eu coloquei a burca e o véu? E a gestante bomba. Eu gostaria que você colocasse aqui para nós o seu ponto de vista, inclusive da pseudo-liberdade. Porque Exatamente. Eu acho que, muitas vezes, a mulher acha que ela está com uma liberdade, mas, na realidade, ela é pseudo-liberdade. Ela dá uma voltinha ali, fica bonitinha como liberdade, como autonomia, mas não é. Se você puder aí... Certo. Vamos, assim, na questão da burca, eu colocaria a mulher ocidental dentro de um contexto em que ela tivesse que estar no meio de milicianos, e esses milicianos sectários, e não só voltado ao sectarismo religioso, mas um radicalismo político. Iríamos dizer que, por toda a autonomia que nós queremos ter, qualquer uma mulher ocidental, ela iria fazer o uso da burca, porque a burca, naquele contexto, ela é uma privação sobre a lavagem de honra, sobre os crimes que acontecem com as mulheres no Médio Oriente. Lá não existe delegacia feminina e não existe um epicentro em que a gente possa se refugiar. Então, muitas mulheres usam a burca. Primeira questão, elas não passam pela revista. Elas não passando por uma revista, porque elas são mulheres e elas estão de burca, elas vão transportar ali armamentos. Elas vão estar sorrateiramente fazendo um ato político. Porque toda mulher que busca autonomia, ela vai pender para o lado da política. Fora o transporte que nós podemos ter entre as roupas, as vestes, o uso da burca, como um miliciano, nós também poderíamos, dentro desse contexto primitivo, que é intertribais e de clãs, sobre o uso da burca, questionar se as ocidentais também não usariam burca para se proteger de crime como estupro. Então, ela não seria reconhecida a ponto de ser atacada, porque é normal, dentre os crimes intertribais, uma pessoa cobrar ao outro, um homem dever para o outro, mas ir lá e cometer um crime sexual com sua irmã, com sua mãe, porque é assim que é cometido esse tipo de crime. Então, a burca, como autonomia, ela vai ser usada como uma ferramenta. E é uma ferramenta a ser altamente discutida entre nós.
e não aquelas mulheres serem olhadas como tão oprimidas. Elas não são tão não falta tanta inteligência, mas assim é uma questão que vai obrigar e que vai ali formatar aquele esquema social, tá? Você vê que então com isso ela pode ter um status, né? Exato. Através da burca, que é o pseudo-liberdade. A pseudo, né, que ela é uma pessoa autônoma, ela vai, leva a arma, traz a arma, e aquilo ali dá um status. E sobre a gestante bomba, que é a parte que me toca, eu busquei dentro dessa sociedade que é fanática, não só um status feminino, mas um status humano. E não acabei encontrando nenhum dos dois. E vamos dizer que ser gestante bomba, optar por aquele extremismo, na verdade, usar a política para encontrar o seu fim, marcando realmente, dilacerando com a opinião, sendo não aguentando mais estar dentro daquilo que você não pode mudar enquanto você ainda é considerado frágil ou altamente manipulado. Só todo esse verbete mexe muito comigo, porque eu acho até que fez falta, Solange. Tá muito, sim, tá muito bom. Seria perfeito ainda que eu busquei e revirei algumas páginas sobre a violência doméstica, sobre a violência feminina, que é um dos tópicos que é a ferida aberta entre as mulheres. Poucas mulheres reconhecem, a Lei Maria da Penha você citou, mas poucas mulheres reconhecem que ainda elas são agredidas dentro dos seus lares, né? Então, nós temos uma pesquisa que a cada 5 minutos uma mulher é agredida pelo seu companheiro. Então, a situação da mulher é muito aflitante. E eu, como vivi também dentro de uma sociedade bastante que é formalizada aos modos viventes de uma tradição milenar, eu venho trazer à baila também que eu já fui vítima de muitos espancamentos, e eu rompi com isso porque eu tenho 2 filhas para dar o exemplo, mas elas realmente assistiram muitos atos de violência enquanto eu estive casada. Então, assim, é uma responsabilidade nossa quebrar com isso, com essa vergonha, porque é uma vergonha a gente dizer assim, olha, porque geralmente a mulher se remete à culpa. Até mesmo os vizinhos, por exemplo, essas situações de agressão foram aqui no Brasil. Então, os vizinhos comentar, bom, se ela apanha, ela deve estar merecendo. Entendeu? Se ela apanha, ela deve estar... É porque ela pertence a essa classe, elas são, porque no momento eu usava o véu. Então, assim, eu não fui nem socorrida na questão assim de merecer um socorro, né? Deixa que eles se resolvem. Então, o que acontece? Dentro dessa violência doméstica que eu sofri, que eu trago isso, foi parar em noticiário assim de polícia, foi, né, falando aqui Tribuna da Massa. Então apareceu assim meu nome bem estampado, não meu nome, mas meu caso. Árabe muçulmano tenta matar a esposa na frente das suas 2 filhas. Tribuna da Massa. Você viu que a semana passada, pela primeira vez, uma mulher enfrentou ser locutora na televisão com véu. Eles nunca permitiram isso. Que o negócio, o véu, seria aí um ornamento sagrado. Não podia aparecer na televisão. Professor, agora apareceu e mostrou uma moça bonita com o véu falando lá para o povo. Está dando um galho terrível. Professor, não, o véu, no caso, não é aceito. Quando eu usei o véu, realmente, dentro dos veículos ocidentais, é proibido. Então, assim, a laicidade, só se você aplicar a laicidade geral, porque, na verdade, ela já existe. Então, se o Brasil assumisse. Mas, assim, dentro dos canais, a mulher, se você pegar, assim, nos canais a cabo, tem as mulheres de véu, da TV Al Jazeera, Al-Manar. Al-Manar foi proibida pelo ocidental, não chega até nós, mas ela pode ser acessada através da internet, porque mas essa agora é nova, é um canal novo. Eu vi na aduana uma moça de véu. Uma moça bonita, apareceu a foto dela. Sim, e é uma escolha. Se a mulher, eu quando coloquei o véu islâmico enquanto muçulmana, eu decidi pôr. Eu decidi pôr e eu decidi tirar.
burca, né? Quer dizer, o conceito. A burca é só Agora, para grupos enquanto iniciantes. faz muito calor com o véu? Professora, a gente usa seda. Daí a seda, ela tem um frescor, é um geladinho, né? Porque tem... Sim, mas os tecidos, é um costume. Quando eu tirei o véu, eu me senti... Parecia que eu estava nua, desnuda. Eu conto muito isso. Eu tenho um capítulo do meu livro que já está logo saindo. Vai ser logo entregue para editários. Está me dando uma comoção a isso, que é Rasgando o Véu, chama o título. E que eu encontro o que é vestir, o que é pôr, o que é tirar, e todas as outras mulheres, não só da parte islâmica, agora, mas as judias, cristãs. Permanente e ostensiva. Todo mundo vê uma pessoa de véu. Eu acho isso abominável. Sempre achei. Eu acho isso terrível o negócio. Só que dentro de um contexto é lógico pôr. Um exemplo do que... Eu coloco chapéu para defender minha pele por causa do câncer. Um dia desse estava com calor, eu fui almoçar, tudo sem chapéu, sem nada, porque eu não estava aguentando por causa do calor aqui. Agora veja, o véu tampando tudo, uma pessoa que tem hipertensão, como é que não será isso? Mas, professor, assim, dentro do... A orelha deve queimar o dia inteiro. A autonomia, se a gente falar de autonomia, o véu ele fica autonomia no direito de ir e vir no Ocidente, quando a gente tem que pegar o táxi coletivo, porque não existe o táxi, um transporte, não existe o que a gente entende por aqui como facilidade. Eu vou lá, eu faço o sinal, entro no ônibus coletivo, tá? E ainda que é coletivo. Mas, assim, no Médio Oriente, entre um bairro e o outro, o uso do véu é uma autonomia. Porque você tem... É o livre conduto, que você passa... Só interrompendo, eu diria uma pseudo-autonomia, o véu, porque ela Sim. Não é só de precisar usar... Só que as mulheres querem. Na França, elas saíram, em passeata contra a laicidade. As mulheres se movimentam para o direito do uso do véu. Elas querem o direito de entrar nas universidades da França e não são os homens que estão atrás dela impulsionando essa revolução. Na sua área, na sua cultura, não tinha infibulação, não, né? O processo da mutilação sexual feminina. Tem. Até hoje tem Ainda tem. Ainda tem no Egito. A última vez que eu estudei, tinha 28 países que ainda faz isso, que comete esse crime. Ainda há, sim. E tem alguns que é infibulação total, tem até costura do processo vaginal. Sim, exatamente. Mas é uma loucura. E o que é pior disso, professor, é a própria mulher... Ela procura... Ela mesma segura a própria ela filha. Não alcança status na comunidade. A mulher ela tem um papel execrável, por isso que a mulher merece essa subjugação. Ela não tem outra saída para ela. Ela não vê outro jeito. A mulher é prisioneira dela mesma, tanto que eu acho que a mulher, dentro dessa busca... Ela é presa pelos próprios sentimentalismos, pelas próprias manipulações, pelas próprias autossabotagens, por aquilo que elas mesmas são de piores. Tem umas das outras também, que é muito forte. Exatamente. As mulheres influem nas outras. Autossabotagem, nós mesmos temos que reeducar, e nós, mulheres, é que educamos os homens. Então, se existe uma sociedade... Vocês é que dão a luz aos homens. A luz e educamos. Então, é dar a luz. Exato, mas não é dar a luz porque deu a aula para ele, não. Deu a vida para a pessoa. Isso é um negócio mas sério. Eu estou contar aquele caso. Tem casos assim horríveis. Uma pessoa aqui em Foz do Iguaçu, muito estudada, viajada, um bom nível cultural, conhece o mundo inteiro, tem 2 filhos, um homem e uma mulher, um menininho e uma menininha. Aí eu estou conversando com essa pessoa, então, eu estou pensando na escola dos meus filhos. Que ótimo. Então, mas olha, Mabel, na verdade, eu só estou preocupada com a escola dele. Com a escola dela, não. Eu falei, mas por que não? Não, porque ela não precisa estudar muito, ela é mulher. Nossa Senhora. Aí eu falei, não, professora, essa é uma mulher, é a mãe. A mãe, ela não é islâmica, ela não é nada, tá? Ocidental. Aí eu falei assim, o que a sua mulher precisa então? Ela falou assim, academia de ginástica. Tô falando sério, professor. Isso é sério, ano de 2011. Foz do Iguaçu, Brasil. E eu tenho um exemplo também agora, Foz do Iguaçu, Brasil, é o seguinte, a autonomia da mulher é cartão de crédito. Eu dou o cartão de crédito, ela está livre, está autônoma. Eu ouvi isso, não é história. Culpados somos nós ainda, Solange. Culpadas ainda da nossa
prisão ainda é nós mesmos, nós mulheres. Porque é fácil lançar aos homens o machismo deles, enquanto nós mesmos não cooperamos, né? Nem mesmo com as nossas próprias filhas, em relação a elas terem uma autonomia. Eu ouvi do meu pai, ele é homem, ele vai nessa festa, você não vai. Não, ele é homem, ele pode. Eu quero para minhas 2 filhas dar algo diferente. Pode ser o início, mas está nas nossas mãos essa... Muita razão tinha aquele meu amigo em Minas Gerais. Minha gente, documento é no papel, não é na virilha. Ele tinha razão. Documento é no papel, eu quero ver o registro geral, não é na virilha. Documento quer dizer, genitália não é documento para ninguém, não. O documento mesmo é da pessoa, do papel, a documentação dela, o título que ela é, o que ela fez. Não é sexo. Eu tenho própria experiência de uso de véu. Durante o meu tempo de religiosa, eu usei 18 anos. Seu era véu católico. O véu não começou no Oriente. E quero dizer a vocês que enquanto eu usava o véu, eu me sentia fora de toda a realidade. Porque, em primeiro lugar, não era só o véu, era um rufo, que eles chamavam, que tapava da testa e aqui. Não se escutava bem e não se olhava pelo lado. Eu só enxergava o que estava na frente. E isso fez com que... É a bitola. Eu tivesse... Não, é a bitola. A bitola vem disso. Me sentia assim... Olha... Eles diziam que nós tínhamos que ser cultas e santas. E eu entendia sempre curtas e santas, porque não enxergava além. Escuta, eu tratei das irmãs de caridade, que era chamada irmãs de caridade, que eram as freiras, você sabe, aquelas que não podem nem olhar para os outros. Então, elas tinham um processo no dente, a gente, como dentista, ia lá para atender. E elas não olhar para você, ia ficar de olho fechado. Sabe? Essas freiras eram pior ainda, verdadeiros bichos, vivendo separados da humanidade. Dava até pena. E outra coisa, elas não faziam muita coisa para os outros, pelo que eu vi, era mais entre elas só para sustentar a vida. Mas não era em favor dos outros, não. Agora, essas freiras, ninguém podia chegar perto, você não via, ninguém conhecia. Agora, o dentista era obrigado. Então, elas pediam para arranjar dentista, mulher. Às vezes não tinha, a gente tinha que ir, né? Então, ela fechava o olho, nunca falava, conversar com você sem, de olho fechado, o tempo todo. O senhor conheceu Notre Dame. Eu fui freira de Notre Dame. De Ipanema, que era a alta sociedade. Nós tínhamos 2 classes, né? Eu era do povo, e elas eram da alta sociedade, que trabalhavam com o povo mais... Agora, o convento de mulher é uma coisa terrível, não há dúvida. Não é fácil. Eu tenho mais uma experiência a colocar a respeito das mulheres. Eu, muitos anos, trabalhei com o movimento de mulheres. E posso dizer a vocês que, realmente, quem faz o homem discriminar a mulher, na maioria das vezes, é a própria mulher. Porque ela começa desde pequenininho. A menina vai para a cozinha, a menina cuida disso e daquilo. O menino não precisa, vai jogar bola. E isso nós fomos trabalhando muito com as mulheres, e elas começaram a fazer experiências. Hoje, eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que partilha comigo. Não é que lavar louça eu que tenho que lavar, roupa eu que tenho que lavar, varrer a casa eu. Não, nós trabalhamos junto. E isso foi acontecendo através de muitos anos de experiência, porque o meu companheiro foi uma das pessoas que acompanhou essa mudança. E nós trabalhamos muito com a mulher da roça, mas as mulheres da cidade, eu acho que muitas também já através de estudos, através de
de debates, eu acho que as coisas estão mudando, lentamente. Realmente é a mulher que educa o menino e a menina.